desafios de um processo democrático em construção, no caso do Brasil de hoje. É claro, minha fala é a fala de um antropólogo, não uma pessoa formada na área de direito. Bem, os seres humanos, como os demais animais, têm seus comportamentos guiados pelo instinto. Um princípio natural, hereditário, que comanda as reações primárias para a sobrevivência em relação ao meio ambiente e aos demais seres vivos, plantas e animais. Mas os seres humanos têm algo a mais muito importante: a razão. Graças à razão, eles inventaram sociedades de todos os tempos, e nessas sociedades inventaram regras de condutas que os diferenciam dos animais e que lhes permitem viver junto. Graças à razão, eles inventaram sociedades que evoluíram em história e que criaram culturas, religiões, ciências e tecnologias, enfim, costumes e tradições transmitidas de geração em geração através da educação. Assim, as futuras gerações não têm que reinventar tudo de novo para poder sobreviver. Mas as culturas evoluíram no tempo e no espaço, de acordo com a história, as condições e com as necessidades de cada sociedade. Mas apesar dessa evolução, que levou séculos, percebe-se que ainda existem muitas sociedades humanas a ausência das liberdades individuais e da igualdade de tratamento entre os cidadãos. Sistemas monárquicos, onde os reis, os príncipes, tinham quase um direito divino sobre a vida e a morte dos seus súditos, se desenvolveram em vários campos da humanidade. Exemplo de sociedades aristocráticas, onde a nobreza, o clero, tinha privilégios e direitos que os demais cidadãos da sociedade não tinham, pululam na história da humanidade. Se olharmos retrospectivamente a história da Europa, vamos ver quantas violências, quantos derramamentos de sangue, quantas vidas humanas sacrificadas, que mostra o que era a história da Europa. As guerras das cruzadas na Idade Média, as guerras de 100 anos entre a França e a Inglaterra, guerra das rebeliões francesas, guerra de napoleônicas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as guerras de conquista coloniais, oferecem um balanço pesado que mostra quantos séculos a Europa viveu sem regimes democráticos. A França, ao sair da sua Revolução de 1689, 1699, dita Revolução Francesa, elaborou a sua carta, chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com o slogan liberdade, fraternidade e igualdade, que serviu, que ajudou para pavimentar o caminho da construção democrática com o nascimento
da Primeira República naqueles países. Mas quando a Argélia, sua colônia da África do Norte, levantou a voz para reivindicar sua independência, o slogan liberdade, fraternidade, igualdade não funcionou. Quer dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão servia só para os franceses e não para seus colonizados da África. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas elaborou também sua carta, chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, com um certo número de direitos que os membros da ONU deveriam respeitar. Essa declaração foi articulada em torno de 30 artigos, em torno de alguns direitos fundamentais, tais como direito à vida, igualdade perante a vida, liberdade de circulação do movimento, a educação, etc. Mas se olharmos de perto, em nenhum país do mundo, os 3 artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos não funcionam plenamente. Mesmo naqueles países que nós consideramos como exemplo de democracia, como os próprios Estados Unidos, onde existe racismo, que é uma negação de alguns direitos fundamentais da sua população afrodescendente. E o que pensar do Brasil? A palavra democracia é pronunciada dezenas de vezes por dia nas mídias, nas redes sociais, nas conversas entre cidadãos, nos debates acadêmico e intelectual, entre outros, nessa conjuntura atual. No entanto, a democracia não tinha sentido num país que nasceu da herança colonial portuguesa. Essa palavra começou a existir a partir da independência, do processo de criação do regime republicano, que não deu certo porque encontrou várias espinhas e muitas pedras que acabaram diminuindo um pouquinho esse caminho de construção. Essa história eu acho que não tem legitimidade para falar disso, porque vocês conhecem essa história melhor do que eu. Bem, mas com a nova Constituição de 1988, o processo da construção da democracia no Brasil recebe um novo fôlego. Novo fôlego porque todos os elementos que constituem uma democracia faria parte das leis, de várias leis que compõem essa Constituição, que diz, entre outros, que perante a lei somos todos iguais. Só que essa lei, em alguns de seus artigos, é como letras mortas, que não funciona plenamente. A justiça custa muito caro e funciona relativamente para as pessoas que pagam muito caro para ele. Isso aqui não é peculiaridade do Brasil, é um dado de todos os países que vivem nesse modelo de democracia chamado democracia indireta e representativa. Mas o que fazer para construir um modelo de democracia que tem a ver com a diversidade, as diferenças que constituem a riqueza coletiva do povo brasileiro? Um povo que nasceu do encontro das culturas e das civilizações, que tem várias ancestralidades, indígena, africanas, europeia, até asiática. Tem caminhos clássicos que nós conhecemos. As leis, que já existem, mas não funcionam plenamente. Precisa lutar para que pudesse funcionar. A educação e as políticas públicas.
A educação, porque é através da educação que se forma um cidadão. E através da educação que as pessoas adultas formam as pessoas preconceituosas, racistas, machistas, sexistas, tudo passa pela educação. No entanto, a educação é o único instrumento para desconstruir esses monstros, esses maus cidadãos que foram formados através dela e formar novos cidadãos. Como dizia Nelson Mandela, que nenhuma criança no mundo nasceu racista. Nenhuma criança no mundo nasceu odiando outra criança por causa das diferenças somáticas. Eles fazem porque receberam essa educação que começa no lar, que vai até para a escola. Então, estamos nesse processo, que tem também um outro elemento com as políticas públicas. Política pública não é discurso, não é retórica, são ações concretas, articuladas através de um projeto de transformação profunda da sociedade. Essas políticas podem ser macro-sociais, como podem políticas focadas, que tentam trabalhar algumas peculiaridades, como política para os velhos, para as crianças, para as mulheres, para os negros, entre outros. Afinal, o que é a democracia? A democracia não é um fenômeno natural. A democracia é a invenção das sociedades humanas para criar condições de convivência entre eles, para evitar arbitrariedades, injustiças e garantir a liberdade de todos perante a lei. Mas hoje as pessoas pensam que a democracia é o revezamento ao poder através de um voto popular. Claro, o revezamento ao poder, ao controle do país através de um voto popular faz parte da democracia, mas a democracia é mais do que isso. Não é simplesmente o povo, o voto popular. Hoje, esse voto popular, que sofre os efeitos perversos dos fake news, coloca esse processo de democracia em crise. Eu acredito que as sociedades humanas hoje se colocam a mesma questão. Como aperfeiçoar esse modelo de democracia? E por isso eu acho que um país como o Brasil, algumas pessoas falam de democracia como se já existisse. Eu acho que, para mim, a democracia é um processo longo, que, se vou comparar a história da Europa, esse processo na Europa tem poucos anos de vida. Se comparar ainda aos países africanos, não significa nada, fazendo uma comparação na escala mundial com os países europeus. Então, obrigado.